Bem-vindos a mais um mergulho profundo. O tema de hoje é um verdadeiro terremoto geopolítico aqui na América Latina. Os Estados Unidos entraram na Venezuela e prenderam Nicolás Maduro. A gente tem aqui uma pilha de reportagens, de análises, e a nossa missão é tentar entender como isso foi possível e, claro, o que acontece agora. Vamos começar pelo começo, né? Pela operação militar em si. As fontes que a gente tem descrevem uma ação, assim, de forças de elite, uma coisa de precisão cirúrgica. Em poucas horas, o comando de Maduro foi desmantelado. A velocidade foi o que mais me impressionou. Exatamente. E o que mais chama atenção nesses relatos é a ausência quase total de uma resistência organizada do exército venezuelano. Sim. A gente ouviu por anos aquela retórica fortíssima, sabe? Anti-americana, defesa da soberania. Mas, na hora H, essa defesa ela não se materializou. Isso já levanta a primeira grande questão. A lealdade do exército era só uma fachada. O regime era um castelo de cartas. Isso criou um vácuo de poder imediato e perigosíssimo em Caracas. E claro, logo depois da ação veio a justificativa oficial. A Casa Branca falou em necessidade humanitária e segurança nacional. Mas assim, legalmente falando, como é que uma ação dessa se sustenta? Várias fontes apontam para uma violação bem clara de normas internacionais. Exato, e essa é a principal crítica que vem de muitos países. A discussão toda gira em torno da violação do artigo 2 da Carta da ONU, que é basicamente o pilar da diplomacia moderna. Ele proíbe o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Os críticos dizem que esse princípio foi simplesmente ignorado, e isso abre um precedente perigoso. E essa crítica, vinda principalmente de potências como Rússia e China, ficou só no discurso ou teve algo mais concreto? Porque, ao mesmo tempo, a gente vê o movimento surpreendente de um ator assim, totalmente inesperado. Os artigos apontam para a Suíça. O que é fascinante é essa guerra em duas frentes que você mencionou. Enquanto a Rússia e a China protestavam diplomaticamente, a Suíça, famosa pela neutralidade, pelo sigilo bancário, ela rasgou o manual. Sim. O governo suíço congelou os ativos de 37 pessoas do círculo mais próximo de Maduro. É um golpe financeiro e um simbólico. Devastador. Isso quebra totalmente a imagem que a gente tem da Suíça, né? Uma das fontes que a gente analisou sugere que isso foi resultado de pressão americana ou foi uma decisão deles mesmos para se alinhar a uma nova ordem financeira global. As fontes indicam que foi uma mistura dos dois. Existe uma pressão internacional, sabe, cada vez maior contra a lavagem de dinheiro. E a Suíça não quer mais ser vista como esse paraíso para fundos ilícitos. Mas a coordenação com os Estados Unidos foi clara. Na prática, a mensagem que eles mandaram para o mundo foi: não existe mais porto seguro para o dinheiro do regime de Maduro. O congelamento, que vale por 4 anos, asfixia qualquer tentativa de financiar uma contraofensiva de fora. Então, com o dinheiro congelado e o apoio internacional dividido, a peça central desse xadrez, o próprio Maduro, acaba numa situação inédita. O que os documentos dizem sobre o que acontece com ele agora? Ele foi levado para os Estados Unidos e lá vai ser julgado por acusações muito graves: narcoterrorismo, lavagem de dinheiro, violações de direitos humanos. Nossa! A defesa, claro, vai alegar que foi um sequestro, que ele tem imunidade como chefe de Estado. Uma coisa que me saltou aos olhos foi o julgamento ser nos Estados Unidos. Por que não num tribunal internacional, tipo em Haia? Julgá-lo em solo americano não complica ainda mais a legitimidade de todo esse processo? Essa é a questão de $1 milhão. A escolha pelos Estados Unidos é estratégica. A promotoria americana alega ter provas bem robustas que conectam o alto escalão do governo venezuelano diretamente com o narcotráfico. Entendi. O objetivo não é só condenar um indivíduo, é expor o que eles descrevem como uma fusão entre o aparato de Estado e o crime organizado. É quase como se o julgamento em si fosse a autópsia de um regime. O que pode sair dali, em termos de provas, de testemunhos, é historicamente explosivo. Então, o que tudo isso significa no final das contas?
A gente tem uma operação militar relâmpago, uma comunidade global totalmente rachada, um cerco financeiro e um ex-presidente prestes a enfrentar um julgamento que pode reescrever a história do país dele. O futuro da Venezuela parece uma corda bamba, né? Entre a chance de reconstrução e o abismo de uma guerra civil. Exatamente. E as fontes detalham muito bem o desmantelamento da cúpula, mas deixam uma grande incógnita que pode definir esse futuro: o destino das Forças Armadas de nível intermediário. São milhares de oficiais que continuam armados e com uma formação doutrinária chavista. Ou seja, eles foram treinados sob a ideologia do Hugo Chávez, que mistura socialismo, nacionalismo, um forte sentimento anti-americano. Eles não são a cúpula, mas também não são a base. Então a questão que fica para reflexão é: como integrar ou desmobilizar esses militares numa nova Venezuela sem provocar uma insurgência armada? O equilíbrio entre buscar justiça pelos crimes do passado e a necessidade de paz para o futuro, esse vai ser o desafio central que vai definir o próximo capítulo da Venezuela.